05, aula 5.1. Conteúdo: mecanismo para a construção do efeito do humor em textos. O que é humor textual? Humor e ambiguidade. A quebra na expectativa. Humor de situação. Humor como forma de crítica social. Habilidade: identificar mecanismos de construção textual capazes de gerar o efeito de humor em textos escritos. Descritor 11. Inferir efeito de humor e ironia em texto. E na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do humor textual, daquilo que é capaz de nos fazer rir ao lermos um texto. De que maneira esta habilidade, esta característica do texto pode ser construída? Como, de que forma nós podemos constituir este humor textual? Então, para começar a falar a respeito disto, deste humor dentro de um texto, nós primeiro precisamos compreender, conceituar o que é o humor, o que nós entendemos como humor. Então vamos lá, a nossa definição deste humor, que no dicionário é definido como sendo uma disposição do nosso ânimo, sendo possível haver aquilo que é bom humor e aquilo que é mau humor. Então, a palavra humor é facilmente associada a uma disposição do nosso ânimo, né, da maneira como nós estamos, como está o nosso psicológico. Se ele está bom, nós temos aí o bom humor. E se está não tão bom assim, se estamos aí um pouquinho chateados, dizemos que temos um mau humor. Essa palavra humor vem do latim, que significa líquido, e possui muitas acepções, muitos significados em diferentes áreas do estudo. Então, há a palavra humor com diferentes significados em diferentes áreas do conhecimento. Mas, na nossa atualidade, em nosso atual contexto, essa palavra humor, ela é facilmente relacionada àquilo que é capaz de nos fazer rir. Então, quando pensamos em humor, na atualidade, pensamos em questões, pensamos em situações que podem nos fazer rir, que podem causar riso nas pessoas, que as pessoas achem engraçadas. Mas, e no texto? Como é que é o humor dentro do texto? Será, então, este texto que é capaz de nos fazer rir? Nós vamos ver na nossa próxima projeção que o humor, sim, ele é aquilo que é capaz de nos fazer rir, sim. Porém, nós temos que tomar cuidado com essa característica do humor textual, porque em textos escritos, o humor será diferente de escrachar. O que eu quero dizer com isso? Ora, às vezes associamos o humor a piadas que tendem a desmoralizar alguém, que tendem a desmoralização de uma situação e de uma pessoa, e não é isto. O humor vai ser então esta característica que sim, é capaz de fazer rir, mas sem causar desmoralização, quando nós estamos tratando destes textos escritos que podem sim fazer alguém rir. E é normalmente encontrado em piadas, anedotas, e é facilmente associada a piadas, né? O humor textual, quando pensamos em humor em um texto, lembramos logo de uma piada ou de uma anedota. Mas ele também poderá ser consultado, poderá ser visto em tirinhas em quadrinhos, em charts, em webcomics, que são pequenos quadros de humor que circulam na internet, nas redes sociais, nos aplicativos de trocas de mensagem de texto, não é? Que são pequenos quadros que trazem algumas palavras que, combinadas a algumas imagens, dado o contexto da situação, são engraçados. Vídeos podem sim conter também essa característica do humor. Textos reescritos, às vezes retomamos um texto que é famoso e reescrevemos esse texto de modo que seja engraçado. E aí
deixamos muito clara essa característica, essa referência a este texto famoso, tendo aí então a propriedade também da intertextualidade. Podemos lançar mão da intertextualidade para fazer rir com o meu texto, porque a pessoa que lê vai perceber que eu quis trabalhar com esse texto anterior, que é famoso, que é reconhecido, de uma maneira diferente. É possível também haver humor em crônicas, pela situação que é construída, e ainda em textos publicitários, em peças de publicidade, que tem a intenção de comercializar, de vender, de convencer você a comprar um produto ou um serviço, mas que fazem uso desse humor para conquistar o consumidor. Então percebam que o humor não será então uma propriedade apenas reservada à piada, à anedota, mas que pode estar presente em diferentes gêneros textuais, não é? E em cada gênero, esse humor terá uma característica específica, terá uma forma de ser, constituída, certo? Mas afinal, o que é que nos faz rir quando nós lemos um texto? O que é que nos faz rir quando lemos? O que é capaz de gerar esse riso ao ler um texto? Vamos passar adiante e vamos começar a falar a respeito do humor e da ambiguidade. A primeira característica que nós vamos explorar será justamente a do humor a partir da ambiguidade. O que é a ambiguidade, professora? Ambiguidade é toda a situação, todo o texto, toda a frase que tem aí um duplo sentido. Nós podemos interpretar de duas formas e as duas formas poderiam ser possíveis de serem interpretadas sem problema nenhum. Eu peço nossa próxima tela, por favor. E aí a gente vai ver que na nossa próxima tela aí está a ambiguidade e o humor. E a piada, ela faz uso justamente e com muita propriedade dessa característica, desta condição da ambiguidade para gerar este humor no texto. Então, nós temos aí uma citação que diz: a piada é um texto que parece falar de uma coisa, mas que fala de outra. Ou melhor, fala das duas, colocando ou uma ou a outra em evidência. E, na verdade, o humor numa piada está justamente neste fato de ela poder falar das duas coisas. A piada é conduzida de uma maneira que nós pensemos que ela está falando de algo, mas, ao final, nós podemos analisar e perceber que falava de outra coisa completamente diferente. E nesta percepção, nós temos, então, o humor. Nós chegamos, então, ao riso, que é o que faz a piada ter graça, não é? Nós vamos, então, analisar essa questão da ambiguidade através de um pequeno vídeo, no qual, a todo momento, há situações em que achamos que se diz uma coisa, mas que temos outra. Kiko, por acaso você não viu a Chiquinha? Ah, sim, muitas vezes. É uma baixinha, assim, sardenta e bandeira. Sim, eu já conheço. Eu perguntei se você não sabe onde ela está. Ah, está aí. Onde? Está aí o problema, eu não sei onde ela foi. Primeiro, nós vemos a pergunta: você viu? E ele diz: sim, eu vi, é uma menina. Aí dá as descrições dessa menina. Mas, na verdade, quando a senhora perguntou se ele tinha visto, não era porque queria saber as suas características físicas, como ela era. Ela gostaria de saber se ele sabia por onde ela andava, onde é que ela estava. Então, temos aí o primeiro caso de ambiguidade. Pensa-se que está se dizendo uma coisa, mas temos a outra. E ainda no mesmo vídeo, o menino responde: está aí. Aí ela pensa: nossa, está aí? Ou seja, como se ela estivesse exatamente naquele momento presente, a menina que estava sendo procurada. Mas não, ele disse: está aí o problema. Eu pensei errado.
não é? Eu pensei que a senhora estivesse perguntando uma coisa e era outra. Então, nós vamos ver na piada exatamente isto. Coloca-se uma coisa em evidência e pensamos que está se falando de uma coisa, mas ao final nós vamos ver que se fala de outra coisa. Nós vamos ver agora também uma piada que foi constituída, mas esta piada está dentro de um comercial, dentro de uma peça publicitária que é utilizada para fazer o comercial de um veículo, de um automóvel. Percebam que vai se construindo a ideia do humor, mas ao final a intenção, além de fazer rir, é também a de conquistar um consumidor futuro. Vamos a ela então? Um homem vinha dirigindo uma besta por uma estrada, quando foi parado por um guarda. O guarda se aproximou e pediu: por favor, o documento da besta? O motorista levou a mão ao bolso e tirou sua carteira de identidade. Não, eu quero os documentos da perua, disse o guarda. Aí o homem virou para a mulher e falou: ah, é o seu documento que ele está pedindo, querida. E aí começa a risada, né? No próprio texto da publicidade vem esse ha, 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 ha. Kia, besta. Só um veículo tão inteligente consegue rir de si mesmo, porque besta é o nome de um veículo fabricado por esta montadora Kia e que era um veículo de carregamento de várias pessoas. Eu peço a nossa cartela em tela, por favor, que aí está a imagem do veículo. Mas besta também é o nome deste animal, que aí está. E que, normalmente, essa palavra é empregada para falar de pessoas que talvez não sejam assim tão espertas, pessoas que em algum momento estejam aí se comportando de uma maneira que não seja bem vista por outras pessoas. Então, quando o guarda pediu os documentos, ele pediu os documentos do carro, não da pessoa. E por isso, dentro dessa peça publicitária, nós vamos ter aí a questão da ambiguidade. Besta poderia significar, nesse texto, tanto o carro quanto o animal, que aí também vai gerar aí a ideia da pessoa que se comporta de uma maneira não tão adequada assim, não é? Então percebam, o humor dentro de uma peça publicitária, com a ideia de ganhar um consumidor futuro, porque ele ri do texto, acha interessante e começa a considerar, este pode ser um veículo que eu posso vir a adquirir. E assim, ganha-se um novo consumidor. O humor, além da ambiguidade, poderá ser constituído através da quebra da expectativa. O que é essa quebra da expectativa? Vamos conhecê-la agora? O texto, na quebra da expectativa, é conduzido de uma maneira para que esperemos que determinados fatos aconteçam. Porém, o que ocorre é algo inesperado, é algo oposto. Então, nós vamos ver que, na quebra da expectativa, nós vamos achando a todo momento que irá acontecer alguma coisa. E esta coisa, ao final, não se concretiza. Acontece algo inesperado, algo que não era aquilo que se imaginava. Então, a nossa expectativa foi quebrada. Aquilo que eu esperava que acontecesse, não aconteceu. Portanto, aí é possível que se quebre, que se realize o humor no texto. É possível, então, que nós achemos graça da situação. E aí nós temos o nosso exemplo, um outro texto, uma piada dessa vez, que vai mostrar para nós exatamente a quebra da expectativa. O humor desse texto está na quebra da expectativa. Vamos lá, então? O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor: queria um papagaio que fosse especial. Chegou na hora certa. Temos um bilíngue. Se levantar a patinha direita, ele fala inglês. Se levantar a patinha esquerda, ele fala francês. E se levantar as duas patinhas? Aí eu caio. Então, neste texto, nós somos conduzidos a achar que, se as duas patinhas forem levantadas, ele possa falar um terceiro idioma ou ainda falar os dois idiomas, o inglês e o francês ao mesmo tempo.
Mas não, a resposta do papagaio é: aí eu caio. Algo que em nenhum momento nós somos levados a pensar, até o momento que essa frase aparece. Então, neste texto, nós temos aí justamente a expectativa do leitor sendo quebrada, porque o texto vai se constituindo de uma maneira a pensar que algo iria acontecer, que uma situação iria acontecer, mas essa situação não acontece. Aquilo que nós esperávamos não acontece, acontece exatamente o oposto. Então, o humor neste texto é constituído por quebra de expectativa, né? Então, nós já vimos humor por ambiguidade, humor por quebra de expectativa. E há ainda um humor que é constituído pela situação. É a situação constituída que traz para nós o humor. O humor está na situação. É um texto que vai retratar uma situação cotidiana. E aí eu peço nossa cartela, por favor. O texto que retrata uma situação cotidiana, comum, normal. Algo que seria normal de ser acontecido, mas que é trazida de uma maneira, é retratada de uma forma que vai acabar por gerar humor pela situação que é criada no texto, pelo contexto trazido para este texto. E nós vamos conhecer o humor de situação através de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que se chama A Bola, e que foi narrada para nós. Então prestem atenção na situação deste texto que é narrado por nós. Vamos lá? O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: "Legal!" Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. "Como é que liga?" perguntou. "Como? Como é que liga?" "Não se liga." O garoto procurou dentro do papel de embrulho. "Não tem nenhuma instrução?" O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos decididamente são outros. "Não precisa manual de instrução." "O que é que ela faz?" "Ela não faz nada. Você é quem faz as coisas com ela." "O quê?" "Controla, chuta." "Ah, então uma bola." "Claro que é uma bola." "Uma bola?" "Bola. Uma bola mesmo." "Você pensou que fosse o quê?" "Nada, não." O garotinho agradeceu, disse "Legal" de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de um blip eletrônico na tela ao mesmo tempo que tentava se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova, ensaiou algumas embaixadinhas, conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. "Filho, olha!" O garoto disse "Legal!", mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recuperar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. O que vai gerar humor nessa leitura é a situação do pai, que todo animado com a bola, que era o brinquedo que ele utilizava em sua infância, chega para o filho e entrega este presente, que já não interessa tanto ao filho criança, porque o filho é de outra geração. O filho está numa geração em que se interessa muito mais por jogos eletrônicos, que são mais dinâmicos, não é mesmo? E, ao final, é dito, talvez um manual de instruções fosse até interessante, mas em inglês, que é para a garotada se interessar. O humor aí está na situação que é criada, desse pai com este filho, que estão aí num conflito de gerações,
que não se entendem de alguma forma, não é? Mas isso não é colocado de uma maneira pesada, nem de uma maneira problemática. É apresentada por meio de uma situação comum, retratada nesta crônica. Então podemos perceber aí que o humor apareceu na piada, sim, mas também apareceu em um vídeo de um seriado de televisão, em uma crônica e até mesmo em uma propaganda publicitária. Mas há ainda um outro texto que usa muito do humor para sua constituição, é a charge. Mas a charge utiliza esse humor com um objetivo bastante específico. Vai nos fazer rir? Certamente. Porém, o objetivo principal, o fato de ter sido criado deste texto é o de fazer crítica social. Então, por meio do humor, a charge critica as situações da atualidade, critica alguma estrutura social que está presente aí na nossa sociedade atual. Nós vamos observar agora este outro texto, que agora é a charge, que nós vamos observar justamente isso. Temos um desenho, não é? Então, o desenho já nos remete, já nos traz exatamente esta ideia, né, de que pode haver aí algo de humor, não é? Nós temos aí 3 crianças segurando os seus tablets, notebooks, celulares e smartphones em suas mãos, olhando para um quarto menino que puxa um carrinho normal, não é? Assim como o garoto da crônica anterior, os 3 meninos preferem os brinquedos tecnológicos, né? E aí um deles vai e diz, ele é criado pelo avô, ou seja, o avô tem tempo de cuidar dele e de dar para ele brinquedos dessa natureza. Os pais da atualidade não têm tanto tempo assim, então dão para os filhos esses brinquedos que os intertem um pouco mais. Então, por meio desta charge, criou-se aí o humor, não é? E fez-se ainda a crítica a uma situação social que nós temos. Então percebemos que, além de fazer rir, o humor pode ser usado como uma forma de crítica social. Nós temos exatamente isto condensado na nossa cartela, vamos lá a ela, que diz o seguinte: por meio de um texto humorístico, é possível criticar algumas situações que estão acontecendo em nossa sociedade. Um gênero de texto que tem esta finalidade específica é a charge. Então, o humor também pode ser a nossa forma de fazer críticas à sociedade. E pode aparecer, conforme nós vimos aí, em gêneros textuais distintos, gêneros textuais diferentes e com finalidades diferentes. Pode ser o da propaganda, pode ser a finalidade da crítica social, mas haverá aí formas de constituir o humor imbuídos nesses diferentes gêneros textuais. E nós temos que saber reconhecer essas formas de texto, essas formas de constituir o humor do texto, que pode ser aí a ambiguidade, a quebra da expectativa, não é mesmo? Ou ainda a situação, o humor de situação. Então, feita esta nossa análise sobre as maneiras de constituir o humor no texto, nós vamos agora à nossa DLI. Vamos a ela? Em que nós vamos ver aí um texto, ditadura, democracia. A diferença entre uma democracia e um país totalitário é que numa democracia todo mundo reclama, ninguém vive satisfeito, mas se você perguntar a qualquer cidadão de uma ditadura o que acha de seu país, ele responde sem hesitação: não posso me queixar. Então, sobre esse texto, perguntamos: para produzir o efeito de humor que o caracteriza, esse texto emprega o recurso da ambiguidade? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Então, vocês vão ter um tempo com esta atividade e daqui a pouco nós retornamos para a nossa interação. Nós vamos comentar agora essa questão com o auxílio da TV interativa e nós vamos realmente observar que para fazer essa questão, para realizar, para conseguir identificar onde está o humor, nós precisávamos aí então de um conhecimento prévio que a turma tão bem respondeu para nós. E esse conhecimento estava justamente na referência desses 2 regimes, né, de governo de um país, a ditadura e a democracia, não é? Nós já passamos por ditadura em nosso país e estudamos este momento histórico em nossas aulas, né, na escola. Nós aprendemos
que este momento de ditadura foi então um regime que tinha aí os seus mecanismos para oprimir aqueles que não concordassem com as formas de governo que ali estavam, não é? Então eles perseguiam e é sabido, há registros de que muitas pessoas foram assassinadas aí dentro desse regime que era a ditadura, não é? Então, a ditadura se opõe à democracia. E esse pequeno texto vai justamente tentar mostrar a diferença entre um regime e o outro através da seguinte frase: não posso me queixar, né? Então aqui está a frase que vai ser a frase que explica, mas também a frase que traz para nós o humor, não é? Quando ele diz a diferença entre uma democracia e um país totalitário, né, sendo que democracia será justamente o país que nós temos agora, né, que tem as eleições, que trabalha com esse regime em que a maioria elege, né, o seu representante. E o país totalitário, que será então a ditadura, não é? É que numa democracia todo mundo reclama e ninguém vive satisfeito, né? Aí temos aqui a palavra satisfação, não é? Mas se você perguntar a qualquer cidadão de uma ditadura o que acha de seu país, ele responde sem hesitação: não posso me queixar. Essa frase, não posso me queixar, ela vai dar para nós exatamente a ambiguidade, vai dar para nós exatamente a dupla interpretação, vai trazer para nós exatamente a questão do humor. Por quê? Não posso me queixar é uma frase que é comumente dita pelas pessoas quando estão satisfeitas, quando a coisa está muito bem, muito boa para elas. E elas dizem: ah, não posso me queixar. Ou seja, não tenho por que me queixar, está tudo muito bem. Porém, na ditadura, por conta desse contexto todo, por conta disso que nós sabemos que existiu, o cidadão não poderia se queixar não porque ele estivesse satisfeito, mas porque ele, se fizesse algum tipo de queixa, algum tipo de reclamação, seria perseguido, poderia morrer, como bem colocou o nosso aluno. Então, a gente vê aí que o humor vai ter sim ambiguidade nesta frase, vai encontrar a ambiguidade nesta frase que vocês bem e conseguiram identificar e conseguiram mostrar para nós qual o conhecimento prévio que nós necessitaríamos para fazer o reconhecimento deste humor. Bom trabalho para as turmas, bom trabalho nós realizamos e agora nós vamos seguir para a segunda parte deste nosso momento Saber Mais. Então aí nós tivemos a aula do professor Leandro sobre razão e proporção. E apareceu um verbo estranho, né? Apareceu um verbo que ele pediu que nós comentássemos, né? Percorrerá, verbo do tempo futuro, aquilo que ainda vai percorrer, ainda irá acontecer. Daí o cálculo, né? Ele ainda vai percorrer. Quanto será? Quantos quilômetros em 8 horas? Aí ele traz essa possibilidade, não é? Mas, voltando um pouquinho agora para aquilo que nós trabalhamos durante o nosso momento com a língua portuguesa, não é? Nós vamos observar o quê? Que nós trabalhamos com o humor, aquilo que é capaz de causar riso a partir do momento em que nós estamos lendo um texto. Então, o que nós estávamos trabalhando era a propriedade do humor no texto. E vimos que este humor pode acontecer em diferentes gêneros textuais. Normalmente, quando a gente fala em humor, pensamos logo na piada, né? Ah, vai fazer rir, vou fazer rir com a piada. Mas este humor textual pode aparecer em crônicas, em anúncios publicitários, pode aparecer nas webcomics, que é a atual forma de difundir o humor, né? Por meio das redes sociais, por meio das trocas de mensagens instantâneas aí com o auxílio da internet. Então, não podemos reduzir e achar que o humor só está na piada e só é humor se nós gargalharmos muito quando lemos a piada, quando lemos o texto.
O humor ele vai se constituir, então, por meio de alguns mecanismos que nós demonstramos para vocês no decorrer da nossa aula. Falamos aí do humor a partir da ambiguidade, que é a possibilidade da dupla interpretação, causa humor justamente porque tem duas possíveis interpretações. Nós vamos lendo o texto, achamos que se está falando de uma coisa, mas na verdade o texto fala de outra. Ao final, e somente ao final, muitas das vezes apenas com a última frase é que nós percebemos que se falava de uma outra coisa. E daí nasce o humor, faz com que nós demos uma risada, não é? Vimos também que o humor pode se constituir a partir da quebra da expectativa. O que é a expectativa? Aquilo que eu estou esperando, eu acho que algo vai acontecer, eu espero que algo aconteça. E aí, vou lendo o texto e sou encaminhada a pensar que algo irá acontecer, quando na verdade não acontece. E aí, novamente, temos o humor textual. Vimos também o humor de situação, que vai ser constituído por toda a situação que é trazido e muito comum nas crônicas. E por fim, vimos o humor como crítica social, é uma forma de crítica social muito utilizada na atualidade, em especial em chardes. A charde é um gênero textual que tem como objetivo a crítica e utiliza o humor como ferramenta para essa crítica. E aí, por meio dos desenhos, vai fazer críticas às estruturas sociais, a alguma situação que está em voga no momento, e traz para o debate e critica por meio e com auxílio do humor. Claro que um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar é o contexto. Para que nós consigamos perceber essas minúcias de um humor textual, nós temos que estar por dentro do contexto. Se eu não compreendo as referências que são trazidas para o texto, é bastante difícil de identificar o humor, e foi o que nós vimos na nossa DLI. Aquela questão que nós trabalhamos tratava com a referência direta àquilo que era ditadura militar, né? E não poder se queixar. Não poder me queixar, normalmente eu digo quando está tudo bem, mas num contexto histórico de uma ditadura militar, o cidadão não poderia se queixar não porque ele estava satisfeito, mas porque ele poderia ser alvo de perseguição se assim o fizesse. Lembrando que, para resolver problemas, é muito importante a interpretação. É muito importante. Olha como língua portuguesa é muito importante. Então, estudem muito. É importante porque lá no problema matemático vai ter ali alguma palavra que é uma pista que ajuda a resolver o problema. Então, quando o professor Leandro indica aí essa pista, fiquem atentos a ela, porque essa pista nos remete a uma questão por ele trabalhada, nos remete a uma propriedade matemática que vai ajudar na resolução do problema. Então, sempre que estivermos lendo um problema matemático, temos também que estar atentos àquilo que o texto que apresenta esse problema quer dizer. Qual é a situação, qual é o contexto desse problema, qual é o contexto dele? No caso aqui nós tínhamos um problema que ia tratar sobre essa distância percorrida, então tínhamos que visualizar o tempo, o espaço percorrido e a possibilidade lançada no momento desse cálculo aí, aquilo que nós queríamos encontrar, qual era o X da questão que queríamos indicar. Então, percebemos aí que conseguir interpretar o texto é também de grande valia para conseguir resolver o problema matemático, né, professor Leandro? Perfeito. E nós, alunos do terceiro ano, devemos ter essa consciência de ler e ler com qualidade. Nós enfrentaremos aí o Enem e os vestibulares aqui da nossa região. Mas por hoje é só, e na próxima quinta tem mais português e matemática. Até a próxima. Tchau, tchau.